Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair, você está no meu canal. No vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês acerca das diferenças entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno, entre o grego do Novo Testamento, o grego koiné e o grego moderno, tá? Então, acompanhe esse vídeo até o final. Na descrição dele você vai encontrar também meu curso de grego e crítica textual e também um curso de bacharel em teologia, caso você tenha interesse. Vamos a mais este vídeo. É engraçado que teve um cara que me chamou de mentiroso, porque ele falou, a seguinte afirmação dele foi o seguinte, né? A afirmação dele foi a seguinte: os judeus sempre falaram hebraico. E aí ele me chamou de mentiroso por causa disso, por causa de uma discussão acerca de nomes e tal. E na época eu tava meio bravo, tava meio puto, falei, vou gravar um vídeo sobre isso, mas eu não consegui. E hoje eu consegui o nicho para gravar esse vídeo, a ideia, a alma. Porque um aluno meu de exegese do Nascido de Novo, caso você quiser se tornar aluno do Nascido de Novo, é só você adquirir o bacharel em teologia que está na descrição, ou se tornar aluno meu de grego e tal. E no trabalho de exegese, né, no curso de grego não tem exigência de trabalho de exegese, mas no Nascido de Novo tem. E ele mostrou para mim um texto em grego. E ele perguntou para mim se aquilo era grego koiné. Aí eu fui dar uma olhada e eu, claro, abri o meu texto em grego, conferi a passagem que ele pediu, de Tiago 5,14, vi que estava muito diferente. Eu falei, não, isso aí com certeza é grego moderno. E daí eu consegui a chave para gravar o vídeo de hoje, sem estar num espírito muito treteiro, num espírito muito briguento e tal, porque a gente tem esses lados aí, e acho que não é por esse caminho que eu devo levar esse caminho. Então o que acontece? A afirmativa do cidadão em si, que os judeus sempre falaram hebraico, é uma afirmativa verdadeira. Sim, é uma afirmativa verdadeira, eles sempre falaram hebraico. Só que quando você pega na história, por exemplo, você tem fases. Então, por exemplo, você tinha a nação de Israel que falava hebraico, você tem um período pós-babilônico que eles já começaram a falar aramaico, então você já começa a ter influência do aramaico, por causa do helenismo você também começa a ter influência do grego, aí você tem o período medieval e depois você tem o período pós-segunda guerra mundial, em que é estabelecido o Estado de Israel, em que é ressuscitado o hebraico como língua viva. O hebraico ele era uma língua morta, né, que as pessoas não nasciam falando hebraico, elas aprendiam o hebraico no sentido mais litúrgico, e depois, porque a língua dos judeus por muito tempo foi o alemão, o espanhol, o francês, o português, né, as línguas dos países em que eles viviam, e o hebraico era a língua litúrgica, então sim, eles falavam o hebraico como língua litúrgica. Só que eu não vou saber precisar, quando foi reconstituído o Estado de Israel, lá se voltou a falar o hebraico. Só que o hebraico, esse hebraico que é falado em Israel hoje, ele passou por mudanças. Que mudanças são essas? O hebraico bíblico, ele não tem a palavra avião, ele não tem a palavra café, ele não tem a palavra computador, ele não tem a palavra seringa, não tem esses termos. E também esse hebraico moderno, ele sofreu influência do russo, do alemão, do inglês. Entendeu? Ele sofreu influência dessas línguas, né? Foram-se criados novos tempos verbais, mudou-se os caracteres, né, que antes eram utilizados os caracteres quadrados, passou-se a usar o cursivo, então criou-se letras para se escrever em hebraico. Então o hebraico moderno ele é escrito em uma língua diferente, em um caractere diferente, ele tem mais tempo verbal. Houve mudança na pronúncia do re, né? O re ele tinha uma pronúncia mais de RR, agora ele é praticamente sem som, né? Então você antes no hebraico bíblico, um professor de hebraico bíblico vai te ensinar Elohim. Um judeu moderno, por exemplo, ao ler o texto hebraico na leitura moderna, ele vai lá ler Elohim, 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 entendeu? Então assim houveram mudanças. E aí chega um cara, vê um judeu moderno falando Yahu, né? E aí ele já acha que esse é o jeito bíblico de se escrever. Não, houveram mudanças. Se você pega o português, por exemplo,
o português ele sofreu mudanças desde 1500. Sofreu mudanças desde 1500. Na verdade, eu acho que o português ele se estabeleceu como língua portuguesa através dos Lusíadas de Luís de Camões. Então ali o português passa a ser conhecido como português através dos Lusíadas, essencialmente a obra que mais marca esse período da língua. E se a gente pega os Lusíadas hoje para ler, a gente quase não compreende. Por quê? Porque é a mesma língua, mas ela passou por mudanças de pronúncia, de significado de palavras, de estruturação, um monte de coisa. A mesma coisa aconteceu com o hebraico moderno. O hebraico moderno ele é diferente do hebraico bíblico, nesse sentido. É a mesma língua? Existem sim palavras que foram mantidas o mesmo significado, a mesma estrutura e por aí vai. Só que ainda assim existem diferenças que precisam ser notadas, sistemas de pronúncia, sistemas de significado, que precisam ser notadas antes de você falar alguma coisa. E tomar cuidado para não confundir. É isso, é a coisa mais simples, né? E qualquer pesquisa histórica básica que você fizer, pode ir. Isso que eu estou falando é tão grande que, por exemplo, se você for, por exemplo, estudar o Talmud, você tem que ter um dicionário de hebraico do Talmud. Um dicionário de hebraico. Existe um dicionário talmúdico do James Jastrow. James Jastrow. O cara escreveu um dicionário do Talmud hebraico-inglês, por exemplo. Então, assim, você não pode usar o dicionário de hebraico bíblico seu para traduzir o Talmud, por exemplo. Por que não pode? Porque vai ter palavras lá que não vai ter a significância. Ou vão ter talvez uma leve diferença, que isso ocorre. Então, tipo, aí o cara vem falar que eu estou mentindo, mas ele mesmo ignora vários fatos da própria estrutura da língua hebraica. O hebraico nem sempre utilizou o mesmo alfabeto, nem sempre utilizou as palavras com o mesmo significado. Na própria Bíblia hebraica, se você pegar, existe diferença no uso das palavras em hebraico por causa da diferença de tempo. Então, você tem um monte de mudanças que têm que ser levadas em consideração. E agora, eu quero falar um pouquinho sobre o meu aluno de grego, né, o aluno de exegese, cara. Ele veio, mostrou esse texto, e aí eu expliquei para ele que o grego moderno ele é diferente do grego bíblico em si. É a mesma língua? É a mesma língua, mas houve simplificação. Por exemplo, no grego koiné você tem 4 declinações, no grego moderno você só tem 3. Você tem mudança em tempo verbal, você tem mudança de palavras, você tem mudança na estruturação da língua. Usa-se ainda os mesmos caracteres? Usa-se. Houve mudança no sistema de pronúncia. Se você pegar o sistema erasmiano e o sistema erasmiano e o sistema moderno, a maneira de pronunciar as palavras é completamente diferente. Então, assim, as línguas elas mudam com o passar do tempo. Hebraico, grego, latim, português, inglês, francês, espanhol, alemão, todas essas línguas mudam de significado. Até na época eu estava pesquisando um pouquinho sobre o Thor, né? E aí eu pedi pro meu tio que fala alemão, mora na Alemanha, para ele mostrar para mim como que eu pronunciaria as luvas e o cinturão, como que se pronuncia o cinturão o nome do cinto e das luvas do Thor, né? Porque o Thor ele levanta o Mjolnir, mas ele levanta na mitologia mesmo, ele levanta por causa do quê? Que ele utiliza um par de luvas chamado Yangrape e ele utiliza um cinto, né? Que eu não me lembro o nome desse cinto agora, mas que dá força para ele levantar o Mjolnir, para ele controlar o Mjolnir. No mito é diferente do que vocês veem na Marvel em si, tem essa diferença, mas tudo bem. Então assim, e aí ele explicou para mim, falou, não, que a expressão Yangrape e o cinto são palavras muito arcaicas do alemão, né? São arcaicas, e como nós viemos de fala latina, nós temos dificuldade em pronunciar algumas fusões de letras. Yangrape, se você vê como se escreve Yangrape, é completamente diferente do que eu estou falando. Então assim, houveram mudanças na língua. Houveram mudanças. Às vezes eu pego um texto meio antigo de francês aqui, mostro para minha esposa falou, esse jeito de escrever de francês aqui está muito antigo. É diferente do francês falado. Entendeu? Então, as pessoas elas querem reconstruir as coisas e ignorar os fatos, as mudanças históricas, as mudanças que a língua vem. Né? Até teve um professor de grego que veio pedir para mim ajuda em algumas
ele cria alguns exemplos de algumas palavras que mudaram de significado do grego clássico para o grego koiné em si. E aí claro que eu peguei as palavras que eu sabia, que eu me lembrava, também dei indicação de livros para ele pesquisar também, né? Também procurei referências, mais referências, e assim vai. Então, essa questão de mudanças nas línguas é completamente natural. E aí o cara pega, tem um conhecimento básico de hebraico, faz lá uma teoria da conspiração acerca de nomes, inventa regras, inventam regras, né? Que inventam regras para dizer que o nome Yeshua é Yahusha. O cara tem que inventar regras, o cara tem que desconhecer completamente a gramática, né? Tem que desconhecer a gramática hebraica e inventar essas coisas e ensinar para os outros que sabem menos ainda. Então, bicho, isso é muito perigoso, na minha opinião. É perigoso e danoso. Né? Ah, porque o nome de Deus é esse. Pô, cara, os caras estão se debatendo há mais de 200, 300 anos, né? Tô falando aqui na modernidade, acerca do nome de Deus. E aí chega um maluco qualquer no século XXI, no YouTube, e fala que o nome de Deus é esse e um monte de gente segue ele. Eu não posso fazer nada, cara. O que eu posso é tentar trazer a verdade. Eu posso tentar elucidar um pouco. Eu posso tentar aprofundar um pouquinho mais a questão acerca disso. É isso. É o que eu posso fazer. Não posso fazer mais nada. Então, assim, vou ser chamado de mentiroso? Já fui. Tendencioso. Seja lá o que for. Pô. Mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Porque o meu trabalho é feito para ajudar as pessoas. Você pode concordar e discordar de mim, mas o meu legado é fazer com que as pessoas aprendam mais. É isso. Eu quero deixar isso como legado. Quando alguém fosse lembrar de Adolfo Clair, vai falar, pô, Adolfo Clair era doido, mas ele me ajudou nisso. Mas os vídeos que o cara gravou sobre aquele assunto, discordo dele no texto majoritário, mas pô, o cara me direcionou para o conhecimento da crítica textual, citou autores que eu nunca conheceria sozinho, e pronto, mano, é isso. É isso que eu quero deixar, entende? Então, fica a minha fala aqui, tá? Deus abençoe você que acompanhou esse vídeo até agora, muito obrigado a vocês que comentam, que compartilham meus vídeos, e tamo junto, cara, porque o que eu posso fazer é isso. E, assim, orar pelas pessoas que não entendem. E interessante que eu vejo muito nego vir querer falar sobre o nome de Deus e o nome de Jesus em outra língua. Só que eu vou ver o que o cara escreveu em língua portuguesa, meu irmão. Eu não consigo entender o que o cara está dizendo. É uma estruturação, é uma outra língua que não é o português. Eu tenho que pedir eu tenho pedido para as pessoas reescreverem aquilo que elas estão falando, que estão escrevendo, porque se o cara mal escreve português, como é que ele vai querer discutir nome em hebraico, nome em grego, nome em latim, seja lá como for? O cara não escreve nem na língua portuguesa. Então é isso. Então estamos indo pro abismo, essa é a verdade. Como nação, nós estamos indo pro abismo. E é isso. E o que eu posso fazer é deixar esse vídeo ou deixar outros vídeos sobre o assunto para enriquecer o conhecimento, para estruturar e abençoar a vida daqueles que buscam conhecimento, mesmo que discordem de mim. Porque o conhecimento e a verdade andam lado a lado. Tem que andar de lado a lado. Porque se o conhecimento não andar com a verdade, é trágico. Então um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.